Passo a palavra nesse momento ao Enéas, que estará fazendo a apresentação do Dr. Ricardo. Olá pessoal, boa noite. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez, né? Tivemos a oportunidade no mês passado de estar aqui com o pessoal e hoje nós temos a honra de trazer aqui o professor Ricardo Quadro Gouveia, foi nosso convidado para estar falando desse evento e já é conhecido de boa parte aqui dos estudantes de teologia, principalmente quem se propõe hoje a estudar o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, né? O Ricardo tem 2 livros publicados sobre o tema e um ano atrás nós tivemos a oportunidade de tê-lo aqui em Belo Horizonte, onde foi lançado o seu livro sobre o tema Anticristo, que foi tema. Mais uma vez está conosco aqui nessa noite, nós temos a honra da sua presença. Ele é professor na instituição do Mackenzie, pastor presbiteriano também, e é o nosso convidado nessa noite. Eu vou logo passar a palavra para ele. Ele tem toda a liberdade conosco aqui nessa noite. Boa noite. Boa noite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando com vocês um pouco do que eu tenho aprendido na minha caminhada como pensador cristão, procurando sempre pensar o sentido da minha fé e sem medo de repensar constantemente o sentido da minha fé. Foi por causa disso que eu acabei chegando à ideia de que toda teologia válida, genuína e bíblica tem que ser uma teologia de transformação, porque essa transformação é inerente a tudo que a Bíblia diz acerca da relação de Deus com a humanidade e com cada ser humano. É aquilo que é proposto em Cristo. Então a teologia tem que refletir isto. Por isso que eu chamo de meu livro, A Piedade Pervertida, de um livro em busca de uma teologia da transformação. Então eu vou introduzir, na verdade o tema não é este, mas antes de falar sobre o problema, eu invertendo um pouco a ordem dos fatores, vou falar da solução, muito brevemente, que é justamente a adoção de uma teologia de transformação, ou da transformação. Nesse slide introdutório eu digo para vocês algo que é bem conhecido, esse jogo de palavras bem conhecido. Não basta passar a informação, inclusive acerca de Cristo, inclusive o Evangelho da Graça. Não basta passar a informação, porque senão nós estamos caindo numa espécie de gnosticismo, em que o conhecimento apenas é suficiente para a salvação. Não basta também promover a formação, uma ideia inclusive da filosofia grega de dar forma ao informe, inclusive que já influencia a própria tradução da Bíblia, Tohu Babol, em Gênesis 1, traduzido como sem forma, informe e vazia, já completamente alterando o sentido do original hebraico e que acaba afetando a tradução em português inclusive, né? Então não basta promover a formação, porque em geral o que passa por formação é, na verdade, não a formação do indivíduo em todo o seu potencial enquanto ser humano, cidadão, pensador, independente, capaz de pensar por si mesmo, mas sim formatação, esse neologismo da informática, isto é, estabelecer uma bitola a partir do qual o indivíduo é obrigado a pensar. Isto hoje nas neurociências é demonstrado inclusive empiricamente. No meu pós-doc no Canadá eu procurei fazer pesquisas exatamente sobre esta questão em epistemologia e neurociências, procurando ver que todo pensamento de primeira ordem, isso é pensamento teórico, é fundamentado num pensamento de segunda ordem, isto é metateórico, que é composto de pressupostos
inconscientes a partir do qual se pensa. E uma vez que há essa formatação metateórica, o indivíduo não consegue mais pensar de outra forma, ou todo o seu pensamento acaba sendo direcionado por estas categorias que foram cristalizadas, sedimentadas no seu pensamento. E isso é o que popularmente a gente chama de lavagem cerebral, ou o que meu colega Zenon Lotuto Júnior gosta de chamar de lobotomia não invasiva, que infelizmente é exatamente o que o fundamentalismo faz. E o povo evangélico hoje é vítima desta violência mental em larga escala, para a nossa desgraça. Então, falando nisso, cadê meu? Bom, então, é preciso evitar esta formatação, porque é uma deformação. E, portanto, visar o quê? Transformação. Qual é a diferença? É que a transformação aqui não é apresentada como algo que acontece uma única vez, mas como uma atitude constante, isso é, a disposição de viver uma metamorfose constante, de tal forma que eu possa ir me transformando, aliás, como o Novo Testamento ensina, a plena varonilidade de Cristo, mas ir me transformando. Transformar o que então? O indivíduo. Transformar cada um de nós, aliás, deixar de ser meramente um indivíduo, que é uma condição numérica, para ser uma pessoa, como diz um discípulo de Kierkegaard, muito importante no âmbito da psicologia, tornar-se uma pessoa, tornar-se aquilo que Deus concebeu para cada um de nós. Deus tem uma concepção a respeito de cada um de nós. E é assim que Ele nos olha, não para aquilo que nós somos, ou aquilo que o mundo quer que nós sejamos, ou que meu pai, a minha mãe, os meus amigos querem que eu seja, mas aquilo que Ele concebeu, que é algo absolutamente belo acerca de cada um de nós, mas que implica em formação e também aperfeiçoamento. Então, não só salvação, não só perdão dos pecados, não só livrar-se da culpa, que é algo absolutamente extraordinário, infelizmente é a graça, não é? Que muitas vezes também passa batida nas nossas igrejas neopagãs e fundamentalistas, igualmente, mas não só a salvação, o perdão dos pecados, mas a santificação, para usar o termo antigo, né? Isso é santidade. Mas não uma santidade que tem a ver com ascetismo, porque o ascetismo, que é uma atitude sectária e, na verdade, uma forma também gnóstica de santidade, né? Não é o que o Novo Testamento prega, não parece ser o caminho correto. Então, um aperfeiçoamento espiritual que tem a ver com o desenvolvimento da presença de Cristo em nós, numa nova alquimia, eu sendo, pela ação do Espírito, uma nova manifestação da unção de Cristo, cada um de nós, e não simplesmente sendo, ou não tendo transformação nenhuma, efetivamente acontecendo, ou sendo formatado para pensar e agir de acordo com um padrão institucional, histórica e culturalmente definido, portanto humano, sobremodo humano. Isso implica o quê? Indiscipulado, genuíno seguimento de Cristo. Para isso é preciso conhecer Jesus, é preciso conhecer os evangelhos para poder fazer o seguimento. E muitas vezes o que acontece no fundamentalismo é que a doutrina de Cristo, e também nas igrejas fundamentalistas que estão também, que são adeptas também do carismatismo, o que acontece é que existe uma idolatria do nome de Jesus, da pessoa de Jesus, mas que é algo puramente mágico. Não há interesse em saber mais sobre quem foi Jesus e a leitura dos evangelhos. Graças a Deus há muitas exceções e as coisas podem melhorar, mas infelizmente as pessoas falam Jesus, Jesus,
Jesus, eu te amo. Mas se você ama Jesus, você tem que ler os evangelhos, você tem que ter interesse em saber mais sobre Jesus e estudar o contexto sociocultural, econômico, político da Palestina para poder entender melhor o que Jesus disse e assim poder seguir melhor a Cristo e viver no discipulado, que é o único caminho realmente. Na verdade, nem há salvação se não houver santificação. O que quer dizer se não houver discipulado, se não houver o senhorio de Cristo, não há salvação. Então, e também no fundamentalismo, o ensino sobre Cristo muitas vezes fica reduzido ao ensino cristológico da teologia sistemática, que também obscurece, obnubila totalmente a vida, o ministério, os ensinos de Jesus, de Nazaré, de Jesus Cristo nos Evangelhos. Por fim, transformar por meio da união mística com Cristo. Nós estamos falando de mística, que é algo também que os fundamentalistas não gostam e obliteram da mesa e retiram da nossa tradição algo que pertence ao cristianismo nos últimos 200 anos, que é a percepção de que eu devo perceber existencialmente que Deus está presente e está presente em mim por meio de Cristo, Deus conosco, Emmanuel. Se não for assim, nós estamos na idolatria. E eu acredito que boa parte do mundo evangélico hoje vive na idolatria. Por quê? Porque vive na idolatria de Jesus como um Deus que pode ouvir as minhas orações e atender os meus pedidos. Mas é um Deus adiante de mim. E também a idolatria do próprio Deus, como um Deus adiante de mim, a quem eu busco eventualmente na minha necessidade. Mas não é Deus conosco no sentido do Deus presente que vive dentro de mim, com quem eu tenho comunhão mística, união mística, que opera de dentro de mim, no mundo, com quem eu estou em comunhão. Então, esta realidade mística da comunhão com Cristo, ela ou é desconhecida, ou não é interessante. Porque é muito mais fácil eu ter uma relação distante com o sagrado, porque o sagrado assusta, o sagrado assombra, o sagrado fascina, mas ao mesmo tempo aterroriza, como diz Rudolf Otto no seu livro O Sagrado. Então, esse negócio de Deus dentro de mim, como o Novo Testamento propõe, essa presença de Deus atuando em mim, através de mim, é um pouco assustador. E a maioria das pessoas prefere, então, imaginar e viver a vida cristã com um certo distanciamento. Sim, Jesus, tudo bem, bacana, legal, mas não dentro de mim, perto de mim, né? Para que eu possa me aproximar dele quando me for interessante, para que ele me sirva como meu Deus pessoal, mas não para que eu o sirva, certo? Então, mais ou menos como o gênio da lâmpada. E, portanto, pede-se a noção da cristicidade, isso é, não do cristianismo, mas é um termo de Franz Offerbeck, que foi também muito utilizado por Kierkegaard, em dinamarquês Christeligkeit, em alemão Christlichkeit, que quer dizer cristicidade, isto é, não cristianismo, não cristandade, mas cristicidade, isso é, a presença de Cristo se manifestando através do cristão e através da igreja, porque não existe cristão isolado, ok? Não existe outro caminho de salvação, segundo o Novo Testamento, se não pertença no corpo de Cristo. Não há como ter esta presença divina a não ser em comunhão da igreja, a igreja enquanto corpo de Cristo, enquanto edifício espiritual. Exatamente o que diz em 1 Pedro 2, porque não é só o indivíduo que deve se transformar, a igreja precisa se transformar. Quanto mais a igreja se institucionaliza, e ela sempre esteve se institucionalizando, mas nunca tanto quanto desde o iluminismo, que nós estamos vivendo um período de grande institucionalização das relações sociais. Então, o que acontece? As igrejas se tornam instituições sociais. E, portanto, na sua
na sua realidade social, elas não estão interessadas em transformação, a não ser naquelas transformações que toda organização humana aspira. Isso é, crescimento, permanência, perpetuação. Toda instituição humana aspira a isso. Sobreviver, crescer, perpetuar-se para sempre e sempre. A Igreja Católica Romana, as igrejas evangélicas todas aspiram a isso. Mas não são estas as aspirações que são compartilhadas por todas as organizações, eclesiásticas ou não, que interessam para a igreja, não é? E sim a aspiração de transformar-se enquanto corpo místico de Cristo na Terra, transformar-se para ser de fato a presença de Cristo na Terra. E isto parece menos presente nas instituições eclesiásticas. Parece que as pessoas estão satisfeitas com o nível de espiritualidade, buscando apenas um crescimento numérico e financeiro. Em 1 Pedro 2 é dito, né? Vós sois edifício espiritual, pedras vivas. Então é evidente que o corpo de Cristo é onde habita o Espírito Santo. Essa igreja não tem CNPJ, não tem telefone, não tem endereço, é a igreja mística, não é? Do corpo de Cristo, nós precisamos então ir além e pensar na plena varonilidade de Cristo. Há pouco nós ouvimos sobre a união do corpo de Cristo, a fim de que o mundo creia. Então vejam, se existe algo que não há entre as igrejas cristãs, é a união, de modo que nós estamos muito longe, não é, de manifestar uma cristicidade enquanto igrejas, a ponto de o mundo crer. O mundo não crê porque não vê em nós a manifestação de Cristo. Mas não é só isso que pode ser transformado, a sociedade também, transformar a sociedade é tarefa da igreja. João Calvino, reformador, insistia muito nisso. A reforma nunca termina porque a igreja tem um projeto de transformação, de reformar o mundo. E então a transformação da sociedade também deve ser parte do ideário cristão. Cristo é muito mais do que salvação pessoal, em momentos de euforia religiosa, é muito mais do que os nossos cultos, é muito mais do que evangelização, é muito mais do que santificação pessoal. É mais do que a difusão dos valores do reino de Deus, é a infusão dos valores do reino de Deus na sociedade. De tal forma que a sociedade seja transformada pela presença de Cristo na igreja e as instituições sejam transformadas e os projetos mundanos de vida, e aqui, veja, não estou me referindo ao que normalmente se entende por mundanismo, né? Relações sexuais ilícitas, bebedeiras, nada disso. Há coisas muito mais graves, e estas são os aspectos do mundanismo que estão cada vez mais presentes nas igrejas, que é a competitividade, a impressão de que o dinheiro resolve todos os problemas. Isso é a essência do mundanismo, né? A ideia de que vale tudo em nome da busca do poder e do prestígio, que isto é o que traz a felicidade, o poder, o dinheiro, o prestígio, e eu posso passar por cima de quem for para obter isto. Isso está muito presente hoje nas igrejas. A politicagem, os interesses escusos, a mentira. Na minha igreja, por exemplo, está muito presente, mas eu sei que está em todas as denominações. Então, enquanto nós achamos que o mundanismo está essencialmente, vejam bem, essencialmente presente em relações sexuais ilícitas, bebedeira, fumo, palavrão, dança e outras questões de comportamento, a essência do mundanismo não está em nada disso. Isso são questões marginais, são questões periféricas. O cerne do mundanismo é exatamente isso que a igreja não só não evita,
como abraça, e abraça com força, que são os padrões que o mundo ensina sobre como se deve viver. Ensina nas novelas, ensina nos comerciais, ensina em todos os programas de TV, ensina nas escolas, ensina de todas as formas possíveis, por todas as mídias. E nós, na igreja, apesar de termos a nossa própria ortodoxia e os nossos próprios hábitos e preferências, subjacentemente, nós acabamos adotando todas essas categorias, essas formas de pensar mundanas. Então é preciso lembrar que Cristo é mais, é a transformação da sociedade, é criar uma sociedade onde não há tanto crime, porque há justiça social, onde não há tanto crime, porque há respeito humano, onde não há tanta corrupção, porque as pessoas passaram a compreender o que significa amar o semelhante, a cuidar do próximo, a ter compaixão, onde há melhor distribuição de renda, enfim, uma sociedade melhor para as próximas gerações, porque mais cristã, vivendo mais de acordo com os valores do reino, não é? É claro que o fundamentalismo, em geral, leva as igrejas a um estado apocalíptico. O mundo vai acabar, então o que interessa? O que interessa é ter preocupações ambientalistas? O que interessa é preocupar com a melhora da situação da sociedade? Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Mas, na verdade, a Bíblia é muito clara em relação a isso. Quando nós lemos os profetas, o profeta Isaías, quando nós lemos aquilo que Cristo ensina acerca das responsabilidades do cristão, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois o levedo que fermenta a massa, é claro que a igreja tem uma grande responsabilidade social, cultural, política. Isso está no cerne do cristianismo, não é periférico, é cerne, é essencial. Isto é ser cristão, é amar o meu semelhante, é amar a criação, porque quem ama a Deus, ama aquilo que Deus ama, e Deus ama o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo. Se você ama Deus, você ama o mundo também, porque o mundo é a criação de Deus. Claro que nós sofremos o preço terrível da queda, do pecado, mas de toda forma, a ideia é resgatar a criação. E aliás, em Romanos 8, nós lemos que a criação geme, esperando o quê? A sua redenção. E nós somos responsáveis por trabalhar por esta libertação, juntamente com Deus atuando na história. Do contrário, não precisaríamos pregar. Então, claro que nós somos colaboradores, cooperadores com a obra redentiva de Deus, não só de cada ser humano, mas da sociedade, de toda a criação. Então, essa é a nossa esperança. Essa é a esperança que nós deveríamos ter. Transformar o quê? Transformar, por fim, as próprias concepções humanas e históricas de Deus. Porque nós somos seres históricos. Uma das coisas que o evangélico hoje precisa, mais do que a maioria das outras coisas, é consciência histórica. Porque se nós não temos consciência histórica, se nós não entendemos que nós estamos inseridos na história, que nós somos parte de um processo histórico, que a igreja é parte de um processo histórico, que as ideias teológicas e as concepções de Deus e da relação entre Deus e os homens é também histórica e foi concebida historicamente, que a interpretação que se faz da Bíblia também é histórica, também tem data. Tem hora em que começou a se pensar assim, que começou-se a pensar assado, que esta doutrina surgiu no escrito do pensador X, que esta interpretação bíblica surgiu no escrito do pensador Y. Quando eu perco a minha consciência histórica, então é como se tudo tivesse caído do céu subitamente na cabeça de alguém. E então a gente não percebe que as concepções humanas e históricas, culturalmente condicionadas de Deus e da relação entre Deus e os homens precisam ser constantemente revistas.
à luz da Bíblia, à luz da missão da igreja. Okay? Então, elas são sempre parciais, elas nunca são completas. João Calvino diz que na própria Bíblia a gente pode ver, porque o problema não é Calvino, o problema são os calvinistas. Mas enfim, na própria Bíblia, diz Calvino, nós vemos a progressão da revelação de Deus. Quer dizer, há uma revelação progressiva. Então, há um conhecimento que se amplia acerca de Deus, e isso é patente na própria Bíblia. E agora nós achamos que parece que não é mais assim. Não pode mais haver progresso da concepção humana de Deus. Isso é um equívoco. É preciso haver transformação da concepção humana de Deus. Porque as concepções humanas de Deus muitas vezes estão equivocadas. Elas são inconsistentes e contradizentes com aquilo que é a exata expressão de Deus, a expressão do caráter e do coração de Deus. Não é? Como disse Jesus a Filipe, João 14, mostra-nos o Pai, mas quem vê a mim vê o Pai. E Hebreus capítulo 1, é a exata expressão de Deus Pai. Fora disso, o que nós temos são tendências idolátricas, isto é, deuses ou concepções de Deus, do único Deus, do Deus e Pai de Jesus Cristo, que são concepções que nós temos e que não são equivalentes à concepção que Cristo tem de seu Deus e Pai. E que Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 1 diz, do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E se não é o Deus revelado em Jesus Cristo, então por que nos tornarmos tão resistentes a questionar concepções de Deus, não é? Se elas podem ser concepções idolátricas. Então, é preciso optar por uma teologia de transformação pessoal, eclesial, social e teológica, porque essa teologia de transformação passa a promover aquilo que toda teologia teria que promover, deveria promover, que é fé existencial, não fé intelectual, não fé teórica, e também não fé num sentido genérico, como na música do Gilberto Gil, mas a fé cristã existencial, encarnacional, a fé de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e que Cristo nos oferece o seu Espírito, para que nós continuemos esta encarnação, a encarnação do Verbo. E libertação e liberdade. Eu vou até ler um poema do Paulo Leminski, que eu pedi para o meu colega segurar o microfone, só para eu achar que o texto, apesar de eu estar sem óculos, não vou conseguir ler. Paulo Leminski é um polonês, é um dos maiores poetas brasileiros, e teve a sua... Que mantém pássaros na gaiola, tem bom coração? Os pássaros estão a salvo de qualquer salvação. Os pássaros na gaiola. A capa do livro Religião e Repressão, do Rubem Alves, é justamente uma gaiola aberta e o pássaro fugindo, né? Porque no texto Rubem Alves diz assim, religiões são gaiolas douradas. Mas não foi isso que Jesus prometeu. Jesus prometeu liberdade. Prometeu liberdade. Portanto, se o Evangelho não liberta, não é o Evangelho. É um suposto Evangelho. É um pseudo-Evangelho. Infelizmente, as forças de morte avançam e eu percebo que esse pseudo-evangelho se faz mais presente muitas vezes na igreja do que o verdadeiro evangelho, que liberta, que promove autoconhecimento para que eu cresça enquanto pessoa, que promove o cuidado de si, para que eu possa cuidar de mim mesmo e não precise que outros cuidem de mim, porque esse cuidado do outro, como disse Michel Foucault, muitas vezes é a porta aberta para que eu seja manipulado pelo outro, para que eu me torne instrumentalizado pelo outro. O pastor, por exemplo, adora instrumentalizar as ovelhas, objetificar as ovelhas, controlar o pensamento das pessoas. E a igreja, institucionalmente falando, também prefere fazer assim, porque você ajuda a rebanhar. A
liberdade tem seu preço. O preço da liberdade é o descontrole. O preço da liberdade é que se torna mais difícil, porque você tem que conviver em amor com as diferenças. A Bíblia nunca propôs, que eu saiba, o Novo Testamento não propõe uniformidade, ele propõe unidade. Unidade e uniformidade são coisas totalmente diferentes, não é? Que eu saiba, Deus aprecia muito a diversidade, porque a criação de Deus é a manifestação do gosto pela diversidade. São milhares de tipos de insetos, de animais, de plantas, de flores, de astros. Grande é a diversidade na criação de Deus. Por que ele haveria de querer que na igreja todos fossem iguais, pensassem iguais, gostassem das mesmas coisas, se comportassem todos do mesmo jeito? Isso me parece tão avesso a tudo que Paulo ensina em 1 Coríntios 12, sobre a diversidade dos órgãos do corpo comparadas às pessoas que compõem o corpo de Cristo. Em Efésios 4, onde se ensina a unidade da fé, mas a pluralidade dos dons, dos talentos, das funções. Então, é estranho, não é, que a gente veja a unidade trocada pela uniformidade, porque a unidade, ela tem exatamente essa característica de unir apesar das diferenças. E aí só o amor, só a comunhão com Deus é que vai permitir isso. Porque quando eu tenho amor, eu tenho respeito. Quando eu tenho amor, eu tenho tolerância. Quando eu tenho amor, eu tenho cuidado pelo próximo. E eu tenho compaixão dos meus semelhantes. Mas essas coisas só se tornam reais quando há amor. E meu colega agora há pouco falava sobre a centralidade do amor. E de fato o amor é central. Meu colega Zenon Lotufo falou algo que me deixou pensando muito. Eu não estou dizendo que eu concordo, mas eu gostaria de compartilhar com vocês a minha perplexidade diante do que ele diz. Ele disse assim, aliás, a Regula Fidei de Agostinho, né? Ler a Bíblia a partir do conceito do amor, porque é o conceito fundamental. Deus amou o mundo de tal maneira, por isso deu seu Filho. Deus é amor, 1 João 4,8. Então, ele disse assim, temos que ler todos os textos da Bíblia à luz do amor de Deus. À luz do fato que Deus me ama, que Deus é amor infinito, é perdão incondicional, é graça radical, é misericórdia renovada toda manhã. A partir desse critério básico, interpretativo, eu leio todas as passagens da Bíblia. Se existe alguma passagem bíblica que esteja sendo interpretada de forma a contrariar esse princípio básico, é preciso repensar o sentido da passagem. É preciso reinterpretar a passagem. E se houver alguma passagem lá do Antigo Testamento, de Números, de Deuteronômio, de Josué, que simplesmente não é possível de repensar a interpretação à luz do ensino fundamental do amor de Deus, então desconsidere a passagem. Desconsidere a passagem. Porque o ensino integral da Bíblia é que Deus é amor e que Deus nos ama. E é só isso que pode servir de base para qualquer interpretação de qualquer versículo da Bíblia. Então, finalmente, com isso, a gente promove compaixão, cuidado, comunhão, a fim de que o mundo creia uma igreja do amor. E aí nós vamos também promover caminhos de transcendência, que afinal de contas é isso que nós queremos, estar sempre transcendendo, indo um pouco mais em direção do sagrado, do santo. Santo é o seu nome, disse Maria no Magnificat, né? No começo de Lucas. Santo é o seu nome. Transcender. Bom, dito isto, eu quero convidá-los para uma reflexão acerca do problema, né? Eu falei da solução, comecei com a solução, porque a solução é mais gostosa. Agora vamos falar do problema. E amanhã, hoje nós vamos dar o básico, ok? Amanhã eu quero fazer um aprofundamento com vocês em cima desse mesmo tema.
Mas hoje nós vamos fazer uma apresentação básica do problema. Isso é, vamos dar nome ao demônio para poder exorcizá-lo. Né? Vamos desmascarar o fundamentalismo. Essa é a minha proposta. Vamos nos defender dos defensores de Deus, das pessoas que se colocam, não é, na postura de defensor de Deus, como se Deus precisasse de defensores. Né? Então, eu vou propor várias interpretações do fundamentalismo, extraídas de tratados teológicos, sociológicos, psicológicos, porque o fundamentalismo tem sido muito estudado a partir da psicologia da religião, filosofia da religião, sociologia da religião, fenomenologia da religião, estudos que ajudam a gente a entender o fenômeno religioso. Então, o fundamentalismo ele pode ser, como eu tenho enfatizado sempre, uma perversão radical da piedade cristã. De modo que o fundamentalismo não é mais a piedade cristã proposta na Bíblia e vivida pela igreja nos seus melhores momentos, mas sim uma piedade pervertida. Mas ele também ou pode ser lido como uma ingenuidade teológica pré-crítica, isto é, uma atitude intelectual ingênua do ponto de vista da teologia, que se recusa a fazer um estudo crítico, historicamente consciente, da própria Bíblia e da história da teologia. O fundamentalismo também ou pode ser entendido como um instrumento ideológico coercitivo. Isso é, do ponto de vista sociológico, como eu já disse, ele pode servir ideologicamente para promover a coerção em grupos sociais, notadamente em igrejas. Pode ser também uma reação xenofóbica diante da ameaça da modernidade. Xenofóbica aqui vem de kenos ou kainos, que é uma palavra neotestamentária para novo, o novo. O medo, a fobia do novo, faz com que as pessoas se tornem tradicionalistas, conservadoras. Eu costumo dizer o seguinte, quando o pessoal diz, mas você não é conservador, você devia ser conservador. Eu digo, eu sou conservador. Eu tenho geladeira em casa, como é que eu não sou conservador? Agora, quando eu vejo que o iogurte está cheirando mal, ou a data está vencida, eu jogo no lixo, eu não deixo dentro da geladeira, certo? Então, ser conservador é uma coisa, ser conservadorista, quer dizer, amar a conservação em si mesma, como valor final, e não como meio, isso eu não entendo. E isso realmente faz parte do ethos fundamentalista, do modo de ser fundamentalista. E diante da modernidade, diante do avanço das ciências, diante do avanço das ciências humanas e sociais, diante do avanço dos costumes, o pensador fundamentalista, o crente fundamentalista, ele se sente acuado, escanteado, ele se sente ameaçado de extinção, porque ele não percebeu que o fundamentalismo não é cristianismo. É uma atitude religiosa que, inclusive, está para além das fronteiras credais, religiosas. Fundamentalismo pode ser judaico, muçulmano, mas também existe fundamentalismo cristão, que é uma forma de fanatismo religioso, não é? Aliado à idolatria. Pode também ser uma ingenuidade epistêmica racionalista, porque, do ponto de vista do conhecimento, das raízes do conhecimento, o fundamentalismo ele é racionalista, isso ele acredita na capacidade da razão humana de esquadrinhar todo o mistério da fé, de estabelecer todos os atributos de Deus, de estabelecer racionalmente e por inferência dedutiva todas as verdades teológicas suficientes para nós termos um conhecimento teórico bem avançado sobre Deus e Cristo e a igreja e a salvação e até as últimas coisas. Isso pode ser uma ingenuidade epistêmica. O liberalismo, por sinal, ele é tão ingênuo epistemicamente quanto o fundamentalismo. E ambos são irmãos, porque são filhos da mesma mãe, ou do mesmo pai, a saber, o iluminismo do século XVIII. Tanto o fundamentalismo quanto o liberalismo teológico
tentam a mesma coisa, que é uma interpretação racionalista da fé cristã. Também o fundamentalismo pode ter sido visto como uma ideologia política de aculturação e de controle, porque o fundamentalismo chega a nós principalmente na sua roupagem norte-americana, e há um interesse de dominação cultural, de aculturação dos Estados Unidos em relação aos países do chamado terceiro mundo, inclusive o Brasil, e isso implica em nos vender todo um pacote do American Way of Life, no qual o fundamentalismo teológico protestante é uma das peças principais. Inclusive, houve o financiamento por parte de instituições americanas, como a CIA, o FBI, de religiões e editoras fundamentalistas no Brasil, para que o cristianismo no Brasil fosse cada vez mais voltado para a teologia de cunho fundamentalista. E, por fim, um tipo de teologia apocalíptica, objetivista e conservadora. Como eu já expliquei há pouco, e explicarei melhor mais à frente, há muita proximidade entre essa visão apocalíptica, cataclísmica, desesperada de fim de mundo, e o fundamentalismo. E também uma visão objetivista da fé, que elimina o aspecto subjetivo, e também um conservadorismo. E, por fim, um paradigma ultrapassado de reflexão teológica, isto é, paradigmas vão mudando. Paradigma é exatamente o que eu estava falando, uma rede estrutural metateórica a partir da qual se pensa. É difícil, essa é a noção mais difícil que eu estou passando para vocês hoje, mas ela é a mais importante também. É entender que o pensamento de qualquer pessoa só pode existir a partir de uma rede de categorias subjacentes, que são crenças, que são valores que a pessoa inconscientemente adota e a partir dos quais ela pensa. Então, esses paradigmas mudam. Quando eles não servem mais, eles são abandonados. Talvez o fundamentalismo seja um paradigma que serviu a um grupo de pessoas por um tempo, mas agora já não serve mais e precisa ser abandonado e substituído. Talvez o fundamentalismo também possa ser visto, e tem sido visto, como uma eclesiologia disfuncional. Isto é, uma igreja neurotizada, que esqueceu a diferença entre os meios e os fins, e aí acabou se perdendo no meio do caminho. Então, nós vamos seguir trabalhando com cada um desses itens separadamente. Fundamentalismo como perfeição radical da piedade cristã. Então vamos lembrar primeiramente que a religiosidade é uma coisa ambígua. Religião é uma faca de dois gumes. Nós já estávamos falando um pouco sobre isso quando falava de libertação, não é? A religião, ela pode ser libertadora ou ela pode ser opressora. E isso vale para qualquer religião. E vale particularmente para o Evangelho, porque o Evangelho liberta, segundo os Evangelhos. E muitas vezes as igrejas oprimem. Tem pastor que é tão opressor que até quando a pessoa vai sair da igreja, ele lança uma maldição do Deuteronômio em cima da pessoa. Maldito serás ao entrar e ao sair. Está na Bíblia. Né? Mas, enfim, uma religião opressora é perversão da piedade. A religião pode incluir ou pode excluir. Os fariseus eram famosos por excluir pessoas, excluir as mulheres, excluir os estrangeiros, excluir o leproso, e Jesus incluía. Ele inverteu a relação de pureza dos fariseus. Não toque no impuro, porque senão você fica impuro. Jesus trazia o impuro para purificá-lo. É a inversão da lógica farisaica. Pode trazer comunhão ou pode trazer dissensão, separação. Aliás, uma das marcas mais evidentes do fundamentalismo é justamente que ele separa, ele divide, ele é belicoso, ele é violento, é uma guerra santa. Então,
traz dissensão. Pode inspirar o amor e pode inspirar o ódio. Nós sabemos, pelos jornais, pela TV, como a religião inspira o ódio. Tem gente que tem religião suficiente para odiar, mas não tem religião suficiente para amar. E o pior ódio na religião é o ódio teológico. Eu te odeio porque a tua doutrina, a tua soteriologia é diferente da minha. E eu odeio aquele outro porque a amartologia dele é diferente da minha. Então, fica meio esquisita essa religião do ódio, porque, como já dissemos, o Novo Testamento ensina que a essência é o amor. Pode promover a paz e pode promover a guerra. Hoje é evidente que os hereges não são mortos na praça pública, não são queimados vivos. Mas é porque a lei não permite, porque se a lei permitisse, os fundamentalistas iam fazer isso, claro. Escolher meia dúzia de hereges, vamos dizer, do ano, para queimar no Natal ou na Semana Santa um grande festival com cantores gospel e tal. E os hereges têm uma festa de purificação da sã doutrina, não é mesmo? Mas ainda bem que o nosso Estado laico não permite esses excessos. Mas é evidente que, apesar de nós não podermos crucificar ou queimar, ainda se pode fritar. Fritar no sentido social. A pessoa fica fritada, ela não arruma emprego, ela não arruma igreja, ela é rotulada de herege, de liberal, de sem vergonha. E aí fica difícil, né? Bom, então, fundamentalismo é perversão da piedade. Lembremos que tudo depende de que tipo de religiosidade nós estamos falando. E agora eu acho que eu vou escandalizar vocês. Até agora eu fui tranquilo, mas agora eu vou escandalizar vocês. Se o fundamentalismo, meu irmão, minha irmã, fosse a única forma de religiosidade possível, eu seria contra o cultivo da religiosidade. Eu diria para você, fuja da religiosidade, fuja das religiões. Se Deus é como os fundamentalistas pregam, um tirano, puritano, juiz severo, cheio de melindres, né? Que condena sem graça, sem misericórdia. Se esse é um Deus, é o Deus único e verdadeiro, um Deus insano, um Deus que condena 99,9% da humanidade para o inferno, porque não ouviram falar de Jesus, sendo que não puderam ouvir. Eu sou contra esse Deus. Eu sempre serei o seu maior inimigo. Eu afirmo isso aqui agora. Este Deus, esse Deus horrível, né, que na minha opinião é um ídolo, eu sou contra esse Deus. Eu acho ele terrível. Eu prefiro morrer fulminado aqui, nesse minuto agora, por um raio, do que adorar, imagine só, servir um Deus tirano, um Deus mau, um Deus melindroso, caprichoso, em quem eu não posso confiar, porque ele muda de ideia, ele resolve matar em vez de salvar. Mas ainda bem que não é assim. Os fundamentalistas possuem uma concepção inadequada de Deus, esta que é a verdade. O Deus revelado em Jesus Cristo, o Deus e Pai de Jesus Cristo, não é esse. Então é possível sim ser cristão, é possível sim buscar a Deus, porque Deus não é assim. Não é esse o Deus que Cristo nos revelou. Deus não precisa de defesa. Lembremos-nos do livro de Jó. Os amigos de Jó tentaram defender a Deus e deram mal. E Jó não, porque ele não tentou defender a Deus. Pelo contrário, o pessoal fala da paciência de Jó, mas ele perdeu a paciência rapidinho. No capítulo 3 não tinha mais conversa. Era uma acusação direta contra Deus. Deus queria que ele brigasse mesmo. É bom brigar com Deus. A gente tem que brigar com Deus. A gente tem medo de Deus. Esse é o problema, não é? Nós temos medo de Deus como um pai ruim e não como um pai bom com quem a gente pode brigar. A gente só tem que lembrar de perder a briga.
a Bíblia também não precisa de defensores. Tem gente que quer defender a Bíblia. Ele fala assim, olha, aqui está contradizendo com ali, olha, aqui está dizendo que Jesus curou dois cegos. No outro evangelho está dizendo que é um só. E a pessoa fala assim, não, você veja bem, surgiu, Mateus estava atrás da árvore, ele viu um só. Mas, a Bíblia não precisa da nossa defesa, não é? Quem defende a Deus está defendendo a sua própria teologia, na verdade. Está defendendo a sua concepção de Deus, não é? Ou da sua instituição. Quando a pessoa fala assim, não, eu vou defender a Deus, eu vou defender a Bíblia, está defendendo a sua teologia, está defendendo a sua interpretação da Bíblia. Não é? E toda concepção humana de Deus é fechada, não é? Que seja fechada, que seja considerada inquestionável, nega o mistério de Deus. A própria Bíblia diz que Deus é mistério. Não é possível que Deus possa se apresentar pleno num texto. Deus é infinito. Então é evidente que na sua absoluta transcendência há mistério que resta. E a Bíblia diz isso. As coisas reveladas são para os homens, as coisas que permanecem ocultas são mistério. Então, é preciso dar espaço para o mistério. Senão nós caímos o quê? Na idolatria. Nós tentamos encaixotar Deus, nós tentamos colocar Deus dentro de caixinhas que nós mesmos criamos. E no fundo, nós queremos controlar Deus. Muitas vezes, o que se quer é colocar Deus na coleira. Se quer domesticar a Deus. Mas isso não é possível. Deus não permite que isso seja feito. Quando a igreja tenta fazer isso, é porque a igreja é idólatra. O povo de Deus é idólatra. Isso é uma coisa que na Bíblia é ensinado sempre, né? O povo de Deus é idólatra. E Calvino dizia, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Não tem importância, Deus perdoa. Deus é bom. Mas que a igreja é idólatra é. O oposto da fé não é a dúvida. E nem mesmo o ateísmo. Mais a idolatria. Às vezes a gente pensa que a gente não pode ter dúvidas. Não, tem uma jovem dirigindo louvor numa igreja que eu fui pregar, dizia assim, era dia da Páscoa, da ressurreição, ela falava, gente, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Eu sei que é difícil acreditar nisso, mas vamos tentar, vamos fazer força. O oposto da fé não é a dúvida. Não é o questionamento. Né? O oposto da fé é a idolatria. O oposto da fé não é sequer o ateísmo. Não existe um versículo na Bíblia contra o ateísmo. Aí você pode me citar aquele do Salmo, que se repete 2 vezes, porque o Salmo é apresentado 2 vezes, versão eloísta, versão javista, né? Diz o homem no seu coração, não há Deus. E o pessoal fala aqui, ó, esse versículo é contra o ateísmo. Não, porque na verdade nem existia ateísmo. Esse versículo apenas está dizendo que o homem está falando, olha, tem tanta injustiça nesse mundo, onde que está Deus? Não há Deus que veja o que está se passando. Então é na verdade um clamor, pedindo justiça, né? Mas nossa interpretação contemporânea, em tempos de ateísmo, a gente interpreta como se fosse um versículo contra o ateísmo. Que seja, é o único, é um só. O resto da Bíblia inteira condena a idolatria, de ponta a ponta. O grande inimigo da fé verdadeira é a idolatria, não é o ateísmo. O ateísmo pode até ser profilático, sabe por quê? Porque se você é ateu, porque você está rejeitando uma concepção de Deus, uma concepção que homens tiveram de Deus em algum momento da história, que alguma instituição concebeu. Então nós estamos falando da rejeição de teorias humanas acerca de Deus. Okay? Esse ateísmo pode até ser uma bênção. Uma bênção. Né? Então, o nosso problema não é realmente duvidar ou questionar. O problema é a gente congelar, ossificar, controlar, domesticar, idolatrar. O fundamentalismo é idolatria. E é uma perversão da genuína piedade cristã. Claro, essa última asserção é retórica, é minha, estou querendo colocar para vocês quão grave é o problema.
Quais são as características do fundamentalismo? Elas são fáceis de identificar, todos nós conhecemos, é a intolerância, né? É a indisposição para o diálogo, é o obscurantismo, quando a gente ouve um professor, uma pessoa, um pastor, um amigo diz assim, não leia esse livro você pode perder a fé se você ler esse livro. Olha, se um livro vai fazer você perder a fé, é melhor perder mesmo, porque essa fé não vale nada. A verdadeira fé é inabalável. Então, é preciso ler sim, é preciso colocar a fé à prova, não é? Guetoísmo, o fundamentalismo ele é guetoísta, isso é, vamos ficar no nosso gueto aqui, é o nosso cantinho, né? É uma auto-guetoização. Beligerância, belicosidade, quantos alunos que eu já não tive que enfrentar com a mente fundamentalista, de quem eu tenho compaixão, mas que levantaram o dedo assim, fizeram assim com o olho, professor, porque na verdade estavam, claro, sendo ameaçados na sua maneira de pensar pelo que eu estava dizendo, mas reagiram com ódio, com agressividade, muitas vezes com violência. Presunção epistêmica, isso é, eu já sei a verdade, as coisas são assim, não se questiona mais, eu estou de posse da verdade absoluta, né? Não é que eu não acredite na verdade absoluta, mas que eu saiba ela pertence a Deus. Nós, seres humanos, seríamos deuses se nós tivéssemos controle total da verdade, né? Biblicismo, talvez um problema terrível, que eu estou muito focado ultimamente, amanhã eu quero falar mais sobre isso, né? Literalismo bíblico, atomismo bíblico, que é pensar um versículo, tirar totalmente do contexto, né? Bibliolatria, que é colocar a Bíblia como centro da nossa fé no lugar de Cristo. Os três grandes pilares do fundamentalismo que eu quero focar hoje são o dogmatismo, o legalismo e o sectarismo. Interpretação do fundamentalismo como ingenuidade teológica pré-crítica, e isto aponta para o quê? Para o dogmatismo. Dogmatismo não é exclusivo das religiões, é preciso esclarecer isso logo de cara. O dogmatismo é o assunto sobre o qual não se pode falar, é o assunto tabu, é a afirmação que não pode mais ser questionada. Isso existe na ciência, existe na política, existe na filosofia, existe na arte, existe na música, como quando, por exemplo, Bach começou a compor e os seus mestres diziam para ele: isto não é música, não é assim que se compõe. Dogmatismo. Hoje, Bach é o dogma. Então, muda, essas coisas mudam, né? Na arte, nas artes plásticas. Dogmatismo é um fenômeno da mente, portanto, é um fenômeno epistêmico e neurológico. É a fibrose do pensamento, é o endurecimento, é o cancro da mente, é o dogmatismo, porque ele impede a reflexão, ele impede a autocrítica, ele impede que as ideias possam ser maleáveis, flexíveis, possam se transformar. Agora, é claro que a religião se tornou o terreno fértil do dogmatismo, né? Terreno ideal, parece que o dogma sente absolutamente em casa. Não existe ninguém mais antidogmático do que Jesus. E Ezequiel não tinha nenhum problema de dizer que aquilo que estava posto antes na lei mosaica já não valia mais agora. Os dogmas teológicos são interpretações humanas do ensino bíblico. Depois passam a ser chave hermenêutica da leitura. Então, primeiro, como é que surge o dogma? Alguém fala assim, vamos interpretar a Bíblia, vamos tentar sistematizar a Bíblia, porque a Bíblia é muito complicada, um monte de histórias esquisitas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos simplificar para os crentes. Vamos fazer um sistema de pensamento teórico na forma de um tratado. Aí não precisa nem mais da Bíblia, põe a Bíblia na gaveta e pronto. Porque agora já tem um resumão, né? Já tem aquele resumão teológico, que é a teologia sistemática, a confissão de fé. Por que eu vou querer a Bíblia? Não precisa mais. O que é importante já está aqui. Aqui está a essência do ensino bíblico.
Então surge uma interpretação humana do ensino bíblico, que é um esforço humano. Teologia sempre é um esforço humano, doutrinas em geral, esforço humano, histórico, né? Então, infelizmente, depois eles se congelam. E aí passam a ser a chave hermenêutica a partir da qual eu leio a Bíblia. Eu não consigo mais ler a Bíblia a não ser por meio das lentes definidas pelo sistema de doutrina. Toda vez que eu vou para a Bíblia, eu leio o texto e o que eu enxergo no texto são as doutrinas. E houve essa inversão. Agora a doutrina passou a ser a chave hermenêutica. Então, como disse um teólogo americano que eu aprecio muito, está na hora de ler a Bíblia de novo pela primeira vez. Né? Porque é preciso retornar à Bíblia sem as lentes da doutrina para que eu possa permitir que a Bíblia fale com novidade de vida. Né? As lentes da doutrina, é claro, são um esforço humano, e pior ainda, um esforço humano condicionado culturalmente e particularmente pela filosofia grega, que não era cristã, era pagã. Então, a leitura fundamentalista e as leituras contemporâneas da Bíblia. O fundamentalismo, ele ignora os progressos da hermenêutica. Ele insiste numa única chave interpretativa. Só tem uma que é boa. É a metafísica platônica e aristotélica, auxiliada pela lógica aristotélica, isto é, a filosofia grega. Esses bons homens inteligentes, Platão e Aristóteles, mas que eu saiba, eles não estão no plano bíblico, são pagãos, né, que são muito inteligentes, mas que não podem ser sacramentados como a única maneira de entender a Bíblia. E a doutrina da teologia sistemática, da ortodoxia protestante, ela é toda construída a partir da metafísica de Platão e Aristóteles. Por isso que é importante estudar filosofia. O curso mais importante do curso de teologia é o curso de filosofia. Porque no curso de filosofia a gente entende por que a teologia diz o que ela diz, não é? Já que sempre se lê a Bíblia a partir de alguma referência. Hoje em dia, graças a Deus, há todo um repensado de como se deve olhar para a Bíblia. A Bíblia, afinal de contas, é um texto judaico. Por que não olhar com um olhar judaico para as Escrituras? Não é? E se eu vou usar Platão e Aristóteles, por que eu não posso usar Kant, ou Hegel, ou Nietzsche, ou Freud, ou Marx? São tão pagãos quanto. O inerrantismo bíblico é central na leitura fundamentalista da Bíblia. É um discurso falacioso e ideológico, porque a Bíblia não fala em inerrância, essa palavra nem está na Bíblia. A Bíblia, quando fala em erro, é pecado. Não tem nada a ver com erro proposicional, no sentido lógico aristotélico, ok? Então essa ideia de que a Bíblia não contém erros é uma noção recente, que não está nem nas confissões de fé do século XVII, é uma ideia nova do século XX, e é um discurso ideológico apenas, porque você não tem nem como saber se a Bíblia é de fato inerrante ou não, porque o argumento que se dá é que os erros que evidentemente estão lá presentes são dos copistas, não é do texto chamado autógrafo original, que saiu da pena dos autores. Mas nós não temos esse texto para verificar empiricamente se tem erro ou não tem. Então isso quer dizer o quê? Que é um a priori. É um a priori. Eu decido a priori que a Bíblia não pode ter erro. Não tem nada a ver com o exame da Bíblia. Ok? Então, quando o fundamentalista diz que a Bíblia é inerrante e infalível, ele está dizendo que a sua interpretação da Bíblia é inerrante e infalível. Ele está dizendo que a Bíblia é inerrante, porque o que interessa para ele é a interpretação que ele faz, né? Aí não tem problema nenhum de dizer que a Bíblia é inerrante e infalível. Na verdade, não faz diferença. Desde que nenhuma interpretação seja inerrante e infalível, não tem importância dizer que a Bíblia seja. Okay? Mas o problema é que o fundamentalista quer que a interpretação dele seja inerrante e infalível. E aí ele usa, ideologicamente, a ideia de que a Bíblia é inerrante e infalível em tudo o que diz. Eu penso assim, a Bíblia se propõe a ser um livro de espiritualidade, de sabedoria, sobre Deus e a relação entre Deus e os homens. Então, é evidente que se nesse sentido ela é infalível ou inerrante,
Isso não implica que ela seja infalível e inerrante sobre ciência, ou sobre geografia, história, ou até gramática. Nós sabemos que há, pelo menos nos textos que nós temos, né, nos manuscritos que nós temos, lá do século III, século II em diante, há erros gramaticais na Bíblia. Né? Há erros geográficos, de distâncias. Há um monte de textos que se contradizem no livro de Crônicas, no livro de Samuel, de Reis. Um lugar são 9.000 soldados, no outro é 900. E entre os evangelhos também. Nós temos muitas coisas, aliás, o evangelho de João e os evangelhos sinóticos contam histórias completamente diferentes acerca de Jesus. E só quem está cego é que não enxerga isso. Não é? Então, por exemplo, a expulsão dos 20 anos do templo acontece logo no começo do evangelho de João. Jesus vai a Jerusalém várias vezes durante o seu ministério, enquanto que nos evangelhos sinóticos apenas vai na última semana e lá faz a expulsão dos vendilhões do templo. E que diferença isso faz para aquilo que é essencial, a saber, a lição? Não faz diferença nenhuma. Portanto, não se preocupem com essas. Porque às vezes nós achamos que Deus, perante os apóstolos e perante os profetas, é como aquela professora antiquada, de coque na cabeça, que quando o aluno erra o que tinha que escrever no ditado, ela pega uma régua de madeira e dá uma cacetada na cabeça dele, e dá uma cacetada na mão dele. Não é assim que se escreve, menino. Né? Como se inspiração bíblica implicasse num Deus desse tipo. Isso é concepção equivocada em quem é Deus. Porque quando Deus inspira o texto, é evidente que ele respeita a individualidade de cada um, até a ignorância ele respeita. Porque cada autor escreve com o seu próprio vocabulário, com a sua própria sintaxe, dentro do seu próprio contexto. A Bíblia é palavra de Deus? É também palavra de homens. E é essa paradoxalidade que faz com que a gente possa analisar a Bíblia sem nenhum receio de encontrar erros que venham a provar que ela não é a palavra de Deus. Mas é natural que haja erros nesses aspectos secundários e irrelevantes para a fé, uma vez que ela foi escrita por homens imperfeitos, que tiveram as suas imperfeições respeitadas pelo Deus que inspirou o texto. A humilhação da palavra, não é? No dogmatismo, fundamentalismo. O fundamentalista diz ter uma alta consideração pela Bíblia como revelação, mas não deixa a Bíblia falar livremente para além do controle da chave hermenêutica da dogmática. Realmente o fundamentalista, o discurso dele é de que a Bíblia é inerrante, é infalível, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, mas é a Bíblia lida a partir das lentes da doutrina. Não é uma Bíblia de possibilidades de significado abissais, não é a Bíblia que é espírito vivo, mas sim a Bíblia que serve de textos prova, de dicta probanda para o sistema doutrinário, ele sim é entendido como a verdade acerca de Deus. Então veja o que acontece, por exemplo, nas confissões de fé do século XVII, o marco importante do desenvolvimento da ortodoxia protestante. Tendências fundamentalistas e tendências a partir da Bíblia. Nas tendências fundamentalistas você tem no topo o dogma. Na teologia a partir da Bíblia, que é o que eu defendo, você tem um texto bíblico no topo. Que o fundamentalista diz que está no topo, mas não está. Na prática não está. Veja aonde está o arrazoado. Né? O arrazoado é o uso da razão. Então eu apresento o dogma, depois eu penso, faço meu arrazoado acerca do dogma intelectual. Depois eu uso a Bíblia para os textos prova. É aquela nota de rodapé. Né? Aliás, a Bíblia também diz isso, viu? Por sinal. Aí você coloca lá, entre parênteses, Filipenses 2, não sei quanto. E a experiência? Bom, a experiência, ela está lá embaixo. Né? A experiência conta muito pouco nas tendências fundamentalistas. Mas quando você faz teologia a partir da Bíblia, a experiência conta muito. Só não conta mais do que o próprio texto bíblico. Por quê? Porque o Cristo vivo vive em nós. Só por isso.
porque a nossa religião não é algo morto, é o Evangelho que vive. Portanto, nós temos que levar em consideração a experiência pessoal da igreja e dos cristãos, a experiência comunal da igreja e pessoal dos cristãos. Por que ter medo da experiência? Se a Bíblia fala da experiência de Deus na vida de Abraão, na vida de Jacó, na vida de Moisés, na vida de Davi, na vida de Isaías, na vida dos apóstolos, na vida de Paulo. Então, agora nós não temos mais acesso às mesmas experiências de fé e de transcendência, de encontro com Deus, porque os fundamentalistas dizem que não, que os milagres e as teofanias, as manifestações de Deus, são coisas do tempo bíblico, que não acontecem mais hoje. Portanto, é preciso rejeitar o dogmatismo. Os sistemas de doutrina são meras tentativas humanas, como nós dissemos, de chegar ao sentido da revelação. Os teólogos são sempre histórica e culturalmente condicionados. O trabalho de pesquisa bíblica continua, ele é contínuo. O sentido do texto é sempre uma questão aberta. Sabe por quê? Porque os estudos acerca da Palestina, da Judéia, dos tempos de Jesus, os estudos acerca da cultura romana, os estudos acerca da cultura grega, da cultura hebraica, continuam, nunca param. Os estudos da língua grega, os estudos da língua hebraica, não param. Logo, novas luzes podem ser constantemente lançadas sobre o texto. Não é possível chegar a uma exegese definitiva, porque o estudo da Bíblia continua, nunca termina. Há pessoas dedicadas exclusivamente, a vida toda, dedicadas a estudar a língua grega, a língua hebraica, a sociologia dos tempos de Jesus, para entender melhor a Bíblia. E novas luzes estão lançadas. Como chegar a uma decisão final acerca do sentido? A teologia dogmática nos força a ler a Bíblia de uma certa forma, sem que nos demos conta disso. É-nos imposta, né? Uma construção de dogma sobre o texto, e isso é sufocante, né? E a prioridade da igreja é o cumprimento da sua missão integral. Por isso, toda teologia saudável deve ser eminentemente missiológica. Um ex-colega meu, fundamentalista, disse assim: cuidado com a missiologia. Falou no seminário: a missiologia é a porta por onde as heresias entram dentro da igreja. E é claro que a frase só se pode rir dela, mas a verdade é que ele tem razão. Quando eu penso a missão da igreja, então ele que é fundamentalista, ele está certo de temer a missiologia, porque a missiologia ela é uma arma contra o fundamentalismo. Perceber que a igreja é missão integral, então que ela tem uma obra a cumprir no mundo aqui e agora. Então isso realmente começa a gerar coisas que na verdade os fundamentalistas pensam que são heresias, né? Então a teologia tem que ser sempre repensada. À luz do quê? À luz das minhas próprias ideias, dos meus próprios caprichos? Não. À luz do estudo mais aprofundado, sempre da Bíblia. E à luz da missão da igreja. A imposição de ideias nas igrejas cria constrangimentos relacionais e o silenciamento dos que divergem, que prejudica a comunhão. Como pode haver comunhão quando as pessoas têm medo de expressar suas opiniões? Os que divergem são humilhados publicamente, como eu já vi inúmeras vezes em escola dominical, escola bíblica, quando alguém diverge, há um constrangimento, não é? Não se pode expressar algo que vá contra o pensamento da maioria. Outro dia eu estava numa reunião e um indivíduo falou assim: eu acho que Jesus veio de outro planeta, ele é um extraterrestre, e todo mundo começou a rir. E em seguida ele disse assim: olha, eu também acho que é bobagem o que ele falou. Expliquei para eles, né? Porque do meu respeito. Mas é mais importante, muito mais importante, não quem está falando a verdade, quem está falando besteira, mas a dignificação do ser humano. Então,
ignorar como tolice algo que alguém disse, não me parece ser o adequado dentro do ambiente eclesiástico. No entanto, é isso que acontece, não é? Passa-se a pensar na salvação como resultado de uma subscrição doutrinária, e talvez esse seja o principal aspecto, né? O principal problema. Isso gera uma nova forma de gnosticismo, um neognosticismo, isso é, a salvação pela aquisição de um conhecimento doutrinário, em vez de uma salvação pela comunhão espiritual com Deus por meio da união mística com Cristo. Em vez de você ser salvo por causa da presença de Cristo, batismo do Espírito, Cristo presente em você, reconciliado com Deus, porque você pela graça foi salvo, não. Se trata de você ter compreendido e aceito a doutrina da salvação. Então, porque você compreendeu e aceitou a doutrina da salvação, agora você está salvo, porque você tem um conhecimento que salva, né? É uma diferença sutil. Às vezes as pessoas têm dificuldade de perceber, não é? A sutileza da diferença entre ser salvo pela graça e ser salvo pela doutrina da graça. Então, o fundamentalismo também pode ser visto como um instrumento teológico coercitivo, e isso nos leva ao legalismo. O legalismo, o que é o legalismo? É um neonomismo, isso é o estabelecimento de uma nova lei que é imposta sobre nós. Não é mais a lei mosaica, né? Paulo diz em Romanos 10, o fim da lei é Cristo, mas agora há uma nova lei. Como disse o pastor amigo meu, a gente prega a graça até que o indivíduo entre na igreja e se assente no banco e levante a mão. Aí acabou a graça e começa a desgraça. Quando se ensinam regras em vez de princípios, isso é, o que é ensinado não é o princípio do amor, não é o princípio da misericórdia, são princípios neotestamentários, não é o princípio da retidão, o princípio da justiça, da responsabilidade humana, não. O que é ensinado não é o princípio do serviço, não é o princípio do cuidado, não é o princípio da comunhão, não. O que é ensinado são regrinhas de conduta. Ó, isso pode, isso não pode. Agora esse pastor que está preso, esse safado que está preso no Rio de Janeiro, ele diz, no site dele, diz lá quais são as regras dos crentes da igreja dele, né? Não pode beber Coca-Cola, não pode ter vaso de planta em casa, né? Não pode ter animal de estimação. Havia uma outra igreja que tinha, acho que é o Brasil para Cristo, mulher não podia andar de bicicleta, né? É farisaico, porque come o mosquito igual o camelo. Que é o desamor para com o semelhante, não, aí tudo bem. Jogar pedra em gay, tudo bem. Agora, Coca-Cola não. Só pode tomar Leão de Judá Cola. Faz parte da conspiração bonsai, infantilização para controle, do livro do meu amigo Anderson Walsh. Conspiração bonsai. Como é que você faz uma árvore bonsai? Você vai cortando todos os ramos fortes e vai deixando só os fracos. Aí você tem uma árvore de 150 anos desse tamanho em cima da mesa de casa. Uma beleza. Mas na verdade é uma árvore deformada. Tudo bem. A árvore perdoa. Mas as pessoas não podem ser tratadas dessa forma. E na igreja isso se faz, infantilização. As pessoas são convidadas a não pensar por si mesmas, a não ter autonomia. Não são empoderadas. E o que causa isso? Legalismo. É fundamentalismo. Para que empoderar as pessoas? Né? Vamos infantilizar todo mundo. Para que dar livros problemáticos para as pessoas lerem? Dá só aquele livrinho que fala aquilo que a gente aceita. O legalismo cria uma piedade falsa. Ela é baseada na coerção externa e também internalizada, uma piedade de aparências que não é autêntica. Porque, é claro, a transformação tem que ser de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não é mudando a minha forma de vestir, não é mudando a forma como eu, enfim, me divirto, que eu vou mudar o meu coração. E a transformação que tem que ser operada na minha vida tem que ser a partir das raízes, das tendências pecaminosas fundamentais do meu ser, o meu orgulho, a minha inveja, a minha cobiça, não é? O meu ódio. São essas as coisas que precisam ser curadas urgentemente, antes que eu
mistério. O legalismo, ele promove a arrogância farisaica, né? Porque as pessoas ficam santarrões, fazendo as pessoas achar que são melhores espiritualmente que os incrédulos, principalmente, né? Ou ainda bem que nós somos como aqueles ali, né? Anulando o mistério da graça, promovendo o menosprezo e o juízo do pecador pelo semelhante. Então eu condeno os pecadores, eu não percebo, eu não me lembro, então, que a igreja é uma comunidade de pecadores. Só que é uma comunidade de pecadores que não amam o pecado, certo? Essa é a diferença, mas é uma comunidade de pecadores também. E é pela graça de Deus que nós não somos como outros que nós achamos que vivem vidas que nós não aprovamos. Então, por que tanta empáfia, não é mesmo? Essa atitude de superioridade espiritual em vez de misericórdia. Isso é legalismo e é fundamentalismo. As propostas rígidas de conduta são baseadas em regras que se multiplicam e não em valores eternos e princípios universais. Por exemplo, a mulher não pode andar de bicicleta. Por quê? Porque senão ela tem que pôr calça comprida. E não pode pôr calça comprida porque é roupa de homem. Então, por inferência lógica, eu vou proibir um monte de coisas, né? Fariseus fizeram a mesma coisa nos tempos de Jesus. O legalismo possui um caráter ascético que leva à busca de recompensa pelo mérito da pureza, o que impede uma relação com Deus baseada no arrependimento e no amor, gerando um espírito de perdão e de compaixão. Infelizmente, isso não acontece. O que acontece é o mérito da pureza. Mas eu me guardei. Eu me guardei. Então, isso é terrível, isso é legalismo. É a ideia de que o ascetismo indica santidade. Santidade significa estar separado. O asceta pensa que é estar separado do mundo. Daí o monasticismo. Daí os anacoretas do deserto, os eremitas. Mas santidade significa estar separado por Deus para um propósito. Você foi separado, você foi escolhido de Deus para uma missão. Porque não existe vida cristã que não seja vida de seguimento, que não seja vida missionária, que não seja vida de ser luz, de ser sal, compreende? Então, a separação é a separação para o serviço. Não é separação, deixa eu ficar separado para não me contaminar. Não, é para você entrar lá no meio lá no meio do inferno. Tem aquela coisinha, eu não trouxe minha Bíblia, mas na minha Bíblia tem uma coisinha que eu gosto muito, que está na Bíblia, que eu escrevi lá. Mas enfim. Mas eu coloquei lá e disse o seguinte: eu quero, Senhor, me manda para bem perto da porta do inferno, porque eu quero estar lá para armar uma tenda lá e ajudar as pessoas, né? Então, é uma coisa muito bonita. Quer dizer, nós temos que estar mais excluídos mesmo, né? Outro dia eu fui numa classe de jovens, numa igreja de tendências fundamentalistas, eu falei assim: quantos vocês têm mais de 10 amigos que não são da igreja? Aí ninguém levantou a mão. E eu não sei se por vergonha ou porque acharam que o pastor ia dar uma reguada na cabeça, mas enfim, eu falei: então vocês estão completamente errados, porque como é que vocês vão ser luz do mundo, como é que vocês vão falar de Cristo e viver a vida cristã e dar testemunho da vida cristã se vocês não têm amigos a não ser dentro da igreja? Mas nós estamos nos preservando, nós estamos nos protegendo, nós queremos nos guardar incontaminados. Isto é legalismo e já é o começo do sectarismo, do qual falaremos agora. Desenvolvimento moral saudável é exatamente o surgimento de uma terceira categoria, além do pode e do não pode, né? É quando existe a categoria pode, mas assuma a responsabilidade. Que é o que todo pai, toda mãe inteligente estabelece para o seu filho, jovem, adolescente, né? Quando o neném é criança é assim: você não pode botar o dedo na tomada, você tem que comer. Então é assim: não pode e tem que, não pode e tem que. Então a infantilização do cristão no legalismo é assim: isso é o que você não pode fazer. Não pode beber, não pode fumar, não pode dançar, não pode falar palavrão, não pode jogar baralho, não pode ver show do Leandro
de Leonardo, enfim. Ou então tem que ler a Bíblia, tem que fazer oração, tem que ir no culto, tem que dar o dízimo. Né? Bom, isso é infantilidade, é infantilização. Né? É assim que a gente trata o neném. Agora, quando a criança cresce, atinge a maturidade, surge uma terceira categoria. É quando a gente diz assim, olha, pode, mas há consequências. Assuma o risco, assuma as consequências. Poder pode. Todas as coisas são lícitas. É para a liberdade que vocês foram feitos. Não use a liberdade para a libertinagem, porque há consequências. Então assuma as consequências. Mas isso é maturidade. Isto é crescimento. Interpretação do fundamentalismo como reação de medo do novo diante da ameaça da modernidade e gera o sectarismo. Vamos nos afastar porque o fundamentalismo então rejeita o diálogo e se isola. Rejeita a cultura. Nada que seja do mundo interessa. Nós temos a nossa própria música, nós temos a nossa própria gíria, nós temos o nosso canal de TV. Por que nós vamos apreciar as coisas do mundo? Isso é sectarismo, é sectarização, é transformar a igreja em seita. Não é? O fundamentalismo ignora, assim, a necessidade da contextualização da mensagem do Evangelho e a tensão dialética entre Evangelho e cultura. Porque não existe Evangelho puro. O Evangelho, ele sempre vai passando de uma inserção cultural para outra inserção cultural. E essa é uma caminhada complicada, porque um pouco de cultura gruda no Evangelho, vem junto, como quando os americanos trouxeram o Evangelho para o Brasil. Um pouco de Evangelho fica para trás, grudado na cultura anterior, não vem junto com a pregação. Então é complicada, é tensa a relação entre cultura e Evangelho, mas não existe Evangelho fora da cultura. O Evangelho já nasce dentro da cultura judaica. De modo que não existe um Evangelho. Tem gente que quer ser judeu, fala assim, nós não somos judeus, meus irmãos, nós não somos judeus. Não. Mas há igrejas que querem adotar a cultura judaica, como se ela fosse a cultura sancionada pela Bíblia. Não. É a cultura em que o Evangelho foi originalmente inserido, depois foi passando para outra cultura, até que chegou na nossa. Mas isto implica em contextualização. Não podemos ter espírito sectário, achar que nossa subcultura evangélica deve se manter protegida da cultura brasileira. Por isso é preciso apropriar-se da cultura brasileira para a missão da igreja. Samba, pagode, carnaval, seja o que for, tudo que faz parte da nossa cultura, que precisa ser redimido, liberto, santificado, consagrado para Deus. Né? Agora, isso não significa, por exemplo, por que a gente não aproveita aquilo que existe de... Não vou falar isso porque vocês vão ficar chocados. Deus fala a nós através de pessoas que não são evangélicos, que não são nem cristãos. Eu posso ouvir a voz de Deus através de um poeta como Paulo Levi. Eu posso ouvir a voz de Deus através da poesia de Carlos Drummond de Andrade. Isso que eu estou falando não é antibíblico, pelo contrário. A Bíblia diz que se os fariseus fazem com que os seguidores de Jesus se calem, as pedras clamam. Existe necessidade, por exemplo, e faz parte do projeto e dos valores do Reino de Deus, a justiça social. Se a igreja se cala, as pedras clamam. E clamam os valores do reino. E nós devemos ouvir, porque é profecia. Se a igreja se cala em relação ao problema ecológico e ambiental que nós estamos vivendo, as pedras clamam. E nós devemos ouvir, porque é profecia. Mesmo que venha da boca de um ateu ou de um macumbeiro. Sabe por quê? Porque a verdade pertence a Deus. Não importa de que boca ela é proveniente. A verdade sempre pertence a Deus. Agostinho, que eu também sou um grande fã de Agostinho, disse assim, ele justificando por que ele usa o Platão, né? Porque Agostinho era platônico.
que para a época é muito bom, porque era a filosofia da época, não serve mais para hoje, porque as coisas são dinâmicas. Né? Então, ele, para justificar por que ele usava a filosofia de Platão para ler a Bíblia, ele diz assim: ora, também Deus mandou que os judeus retirassem as riquezas do Egito quando saíram para o deserto. Os judeus saquearam os egípcios. Então, por que nós não vamos usar ideias que vêm de não cristãos para o benefício da proclamação e da instauração do reino de Deus? O fundamentalismo rejeita a relação entre ética cristã e problemas socioeconômicos, políticos e culturais com o cristianismo. É como se o cristianismo não tivesse nada a ver com política, com ética, né? E aí dá essas besteiras que a gente vê aí, com Marco Feliciano, com esse sujeito que está aí preso no Rio de Janeiro. Né? O fundamentalismo ignora a graça, assumindo uma postura do mais santo que você. Enfim, é preciso rejeitar o sectarismo, né? Porque é resultado da arrogante certeza de que se está certo em tudo e que não há nada a aprender com outros grupos cristãos e até com os não cristãos. Esse é o problema, né? Da gente achar, não tem nada. Outro dia eu receitei um livro católico para os meus alunos de um padre católico, e alguns alunos ficaram horrorizados. Eu vou ler um livro católico, pois eu não consigo nem entrar na livraria católica sem ficar todo tremendo. Eu falei assim: meu cara, esse homem tem coisas interessantes, válidas para serem apropriadas. Leia o livro que você vai ler. Não é? Então, nós temos receio, às vezes, de aprender com os outros. E isso é arrogância. É arrogância. Então, assim, mas eu não acredito nos adventistas. Os adventistas são hereges, mas tem uma teologia da saúde que vale a pena dar uma olhada. Então, são coisas que a gente tem que ter a partir da humildade de reconhecer que eu posso entrar em diálogo e aprender com o outro, com o diferente. Senão é fundamentalismo, é sectarismo. Sectarismo é quando eu me afasto do mundo e eu me afasto dos outros grupos cristãos, porque eles não são bons cristãos, eles não são cristãos que têm a reta doutrina. Então não me interessa, não é? Porque a reta doutrina passou a ser mediadora da relação com Deus. Né? O sectarismo impede o diálogo, portanto, a convivência pacífica e sequer a co-beligerância com outras denominações e até com outras religiões. Porque se existe um ponto de convergência, se existe uma luta comum, né? Francis Schaeffer, que não era nenhum progressista, pelo contrário, ultraconservador, mas um homem inteligente, dizia: é preciso co-beligerância. Né? Se existe um sujeito de outra religião que também acredita, por exemplo, em certas coisas que eu acredito, e também defende certos valores que eu defendo, por que não trabalharmos juntos? Não pode. Que união pode haver entre a luz e as trevas? Pois isso é trevas. Essa atitude é uma atitude trevosa. A atitude iluminada é justamente a outra. É de perceber que através da co-beligerância eu posso ganhar no semelhante. O sectarismo promove o fanatismo, portanto. É uma atitude violenta, discriminatória, persecutória com aqueles que se atrevem a divergir. Né? Então, eu rotulo, eu classifico, eu expurgo, eu ostracizo, eu anulo, eu frito, eu afasto. E assim se acha no sectarismo, no fundamentalismo. Na ilusão de que você pode preservar-se pura e na intenção de preservar os jovens, o sectarismo separa as igrejas da sociedade, impedindo que influenciem positivamente a cultura e a moral. O sectarismo impede o envolvimento das igrejas nas questões econômicas e sociopolíticas do país, o que dificulta a infusão dos valores cristãos em nossa sociedade. O sectarismo acaba por distorcer o sentido da missão da igreja, que se torna equivalente à mera busca de novos membros para as igrejas. Né? E perde o sentido integral da restauração da pessoa humana e da sociedade. Claro que se a igreja se encher de gente, vai resolver o problema da igreja, do caixa da igreja. Agora, não vai resolver o problema do país, certo? Porque o que o país precisa é o amor de Deus no coração de cada cidadão. Cristo
na vida, no coração de cada cidadão. E não a igreja cheia, não é isso que vai solucionar o problema do país. Então, nós precisamos nos lembrar do mistério da graça como antídoto contra o sectarismo, contra o legalismo, né? E lembrar que a graça é um conceito fundamental do Novo Testamento. Porque não há problema em ter fundamentos. Viu? O problema não é ter fundamentos, o problema é o fundamentalismo. É quando eu absolutizo fundamentos que, na verdade, não deveriam estar lá. É um homem que se dá um tipo de religiosidade. Né? Ingenuidade epistêmica e ideologia política de aculturação e controle. Vamos fazer a genealogia do fundamentalismo. O primeiro problema já surge lá na Antiguidade, num dos períodos de maior criatividade da igreja, que foi a patrística. No segundo século, por exemplo, surge já no começo, na virada do terceiro século, um sujeito chamado Irineu de Lyon. E ele escreveu um livro chamado Contra os Hereges. E nesse livro, ele propõe algo que ficou na história do pensamento cristão até hoje, é a ideia de ortodoxia. Isso é, a ideia de que existe uma crença correta e que eu posso pegar uma página de papel e colocar essa crença correta no papel e dizer, é isso aqui é a ortodoxia. É uma ideia, a ideia de que existe uma ortodoxia. É a partir dessa ideia que eu posso dizer que quem não aceita essa ideia é herege. Então, o herege só existe por causa da ortodoxia. É evidente que muitos me chamam de herege, porque eu questiono, não é se essa ideia é ortodoxa ou aquela ideia é ortodoxa, eu questiono a ideia de ortodoxia, ela não me parece bíblica. Então, eu penso, a não ser no sentido correto, a gente tem que reinterpretar a palavra. Né? Ortodoxia é a glória corretamente dada a Deus, porque doxa também é glória. Então está certo. Aí eu acho que a gente deve ser ortodoxo. Dar a glória correta a Deus é viver a vida de Cristo. Isso é a ortodoxia. É a ortodoxia que é uma ortopraxia. E não é uma ortodoxia que é meras proposições teóricas, teológicas, viciadas por metateorias. Então, essa ideia de ortodoxia é uma ideia ruim, né? E é a partir dela que as pessoas são rotuladas de hereges. Eu, por exemplo, sou rotulado de herege, porque eu me sinto em ótima companhia, porque Lutero e Calvino foram também chamados de hereges. Por exemplo, João Hus foi queimado num concílio que ele tinha salvo o conduto da igreja. Por quê? Porque ele foi considerado herege. João Wycliffe teve seus ossos desenterrados e queimados, apesar de já estar morto. Por quê? Porque ele era herege. Eu me sinto em ótima companhia. Paulo também, os judaizantes de Jerusalém achavam que ele era herege, queriam que ele parasse a missão. Então, e ele fala disso. Muita gente achava que Paulo era herege, porque ele admitia que os gregos se tornassem cristãos sem adotar as regras de dieta e a circuncisão, etc. Então foi chamado de herege. E Jesus era um herege do ponto de vista dos guardiões da sã doutrina judaica no seu tempo. Não só herege, mas profeta de Beuzebu, do qual eu também já fui chamado. A escolástica medieval, né, é a recuperação do pensamento agostiniano e do pensamento de Aristóteles e Platão. E nesse momento começa o racionalismo teológico. Você sabia que teologia é uma palavra que só se aplica ao pensamento cristão a partir da Idade Média, a partir da escolástica? Antes disso havia sermão, estudo bíblico, havia cartas, mas não havia textos de teologia. Quem fazia teologia na época da patrística eram os pagãos, gente como Próclo, Iândrico, etc. Mas a teologia passou a ser feita a partir da Idade Média, um fluxo da filosofia grega muito forte. E a partir daí há um espírito racionalista que persiste até hoje, de que a razão humana pode compreender plenamente todo o mistério da revelação de Deus. E o racionalismo cartesiano fortalece isso, né? Acreditando na onipotência do cogito, do
da supremacia, da autonomia da razão humana, a um retorno ao domínio da inferência dedutiva, porque os sistemas de teologia sistemática, eles funcionam a partir da inferência dedutiva, quer dizer, olha, Deus, ele é eterno, portanto ele é imutável, portanto, né, se ele é imutável, logo ele é impassível, não pode ter paixão, não pode ter paixão, Deus não pode ter paixão, então não vai amar. Então, se Deus é imutável, então ele não pode encarnar. Mas isso não importa, o que importa é a dedução, não é? O que importa é a inferência dedutiva que eu possa fazer e estabelecer os atributos de Deus na teologia sistemática. Então esse racionalismo nos vai dando uma construção filosófica, né? Daquele Deus que já Platão e Aristóteles falavam tanto, né? Um Deus racional. Então, nós temos essa teologia que se constrói como um sistema autorreferente que explica tudo. Mas é um castelo de cartas, porque na verdade quando você puxa uma, cai tudo. E o guardião da reta doutrina, ele está lá, na casinha do guarda, tomando conta daquele palácio intelectual, que é o sistema teológico, mas que na verdade ninguém habita lá. Ninguém habita lá, é um lugar bonito, teoricamente consistente, até certo ponto, as suas escadarias de mármore, as suas tapeçarias, mas ninguém mora lá. Só o teólogo fundamentalista ali na guarita do guarda naquele portão, ou então na casinha do cachorro, mas só isso, não é? Porque ninguém mais mora lá, as pessoas não habitam esse ambiente tão inóspito para a vida humana, não é? Como alguém disse certa vez para um teólogo fundamentalista, um ex-colega meu, ele disse assim: professor, mas o sistema teológico que o senhor está apresentando, ele é intelectualmente bonito, mas ele não se aplica à vida dos crentes. E aí ele baixou a cabeça e falou assim: se ele não se aplica à vida dos crentes, azar da vida dos crentes. O que importa é o sistema teológico, não é? Porque é ele que nós precisamos preservar, ele que nós precisamos tratar com toda a reverência, não é? Vai ver que é ele que Deus ama, e não as pessoas, né, que são obrigadas a parar de pensar para aceitar as doutrinas cegamente. Então há uma ansiedade diante do avanço das ciências naturais, a percepção copernicana de que a Terra não é o centro do universo, mas gira ao redor do Sol, de que o universo é muito grande e talvez muito antigo, né? E as ciências humanas e sociais vão nos revelando muitas coisas, não só o DNA, ciências naturais, o DNA e como que se dá a transmissão da herança genética e a mutação das espécies, e também aquilo que Freud, por exemplo, descobre, o fato de que nós não temos consciência de 90% do que passa em nossa mente. E aí? A política externa norte-americana de aculturação, não é? A noção de destino manifesto do povo americano, a ideia de que de que Deus escolheu os Estados Unidos para levar o Evangelho a todo mundo, porque é uma cultura segundo o coração de Deus. E aí nasce o fundamentalismo evangélico em 1917, com a publicação dos The Fundamentals, A Testimony to the Truth, dirigido por Ruben Torrey. E ali existe uma tentativa de desbancar e criticar, né, a alta crítica, o método histórico-crítico, a teologia liberal do século XIX, que realmente reduzia a teologia meramente à ética, e não se trata disso, né? O catolicismo era muito criticado, no livro é chamado Romanismo, o socialismo e o comunismo, a filosofia moderna, o ateísmo e principalmente o evolucionismo, né? E depois nós temos o julgamento de Scopes, em 1925, quando John Scopes ele é preso porque ensina a teoria da evolução nas escolas do Tennessee. Virou uma peça de teatro que virou filme também, chamada Inherit the Wind, O Vento Será de Sua Herança, de 55, passa na TV de vez em quando. Aí o fundamentalismo
se juntou ao macartismo nos anos 50, na luta contra o comunismo, né? E hoje em dia, é uma cidade que está faltando, mas hoje em dia nós temos aqui o Battle Cry, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um grupo dirigido por esse pastor aqui, a cara dele está pequenininha aqui. O Battle Cry, isso aqui é um cartaz dele. Eles, por exemplo, organizam grupos para jogar ovos em clínicas de aborto, pessoas que estão indo fazer aborto, ou nos médicos que fazem abortos nas clínicas de aborto. Inclusive, uma vez um médico morreu num dos eventos do Battle Cry. Também para ir na passeata gay, para vaiar, jogar tomate nos gays, etc. Então, essas são práticas cristãs fundamentalistas. O ministério do Ron Lucy, ele recruta jovens, né? Que ele chama de trenchmates, quer dizer, colegas de trincheira. Veja só toda a retórica de guerra, não é? Linguagem marcial, metáforas militaristas. É um tipo de teologia, né? Vamos analisar o fundamentalismo como um tipo de teologia e de religiosidade. É preciso lembrar, e aqui estamos acabando, é uma perspectiva das religiões. O fundamentalismo não é uma religião, ela atravessa transversalmente as fronteiras entre as religiões e também as denominações. O fundamentalismo não é uma denominação, atravessa as fronteiras entre as denominações. É um tipo de teologia, um tipo de religiosidade. É um tipo de uma atitude, uma postura. Né? Se você construir uma matriz de coordenadas cartesianas dos tipos de teologia, então a gente vê, né, as variantes aqui, são um pouco acadêmico, mas eu vou mostrar para vocês que estamos na academia, né? Objetividade, subjetividade e mudança e conservação. Nós vamos usar essas coordenadas, ok? Para montar uma matriz. E a variante sociológica, apocalípticos, que são extremistas, que são mais neuróticos, e os integrados, que são os moderados, que são mais esquizofrênicos, né? De perto, ninguém é normal. Então, nós temos aqui uma matriz de coordenada dos vários tipos de teologia, porque o fundamentalismo é só um tipo de teologia, entre tantas possibilidades, né? Então, nós estamos aqui estabelecendo as 4 categorias ou valores da matriz: transformação e mudança, apocalípticos e integrados, apocalípticos na extrema, integrados no centro. Quanto mais no centro, mais integrados. Quanto mais no extremo, mais apocalíptico. Apocalíptico significa rejeição do mundo, rejeição da cultura, tomar que tudo acabe mesmo, não sei porque Cristo não volta logo, aquela coisa toda. Vamos subir para o teto da igreja, esperar o fim do mundo. Subjetividade e objetividade, né? E, por fim, transformação e mudança, ou transformação ou mudança, em oposto à conservação. Então, o que eu tenho? Eu tenho, na verdade, 4 possibilidades. Pode ser assim. São os 4 quadrantes, tá? Há de ser assim. Eu sei que não vai dar tempo de vocês entenderem bem esse quadrante, mas fica para a publicação de um livro que vai sair. Aí vocês vão poder olhar com mais calma, se Deus permitir, se Jesus quiser, se Nossa Senhora não atrapalhar. Pode ser assim. Há de ser assim. Sendo assim, e finalmente tem que ser assim. Né? Então vejam que, se eu opto por objetividade, conservação e apocalíptico, então eu caio aqui nesse extremo. Tem que ser assim. Se eu opto por transformação, apocalíptico e objetividade, há de ser assim. Se eu opto, não é? A medida, quer dizer, o apocalíptico integrado varia, que depende se você está no centro ou no extremo. Se eu opto aqui por transformação e subjetividade, eu vejo um cristianismo mais romântico, não? Um cristianismo romântico. Pode ser assim. Né? Pode ser assim. Né? E se for diferente? E se for assim? Olha, também pode ser assim. Mais utópico. Se eu opto pelo misticismo, não é? Aliás, desculpa, se eu opto pela subjetividade e a conservação, em vez de transformação, então a subjetividade e a conservação vão gerar o misticismo, a mística.
que também é um prato importante do banquete da teologia. Então, o que acontece? Nós temos um monte de teologias, e essas teologias podem ser localizadas nesses quadrantes, certo? Agora, veja, o fundamentalismo e o liberalismo estão bem próximos um do outro, porque são ambas teologias que estão comprometidas com a objetividade. Agora, a objetividade não é bíblica. A objetividade é uma categoria filosófica, é uma ideia humana. Não é? Então, por que optar pela objetividade e condenar a subjetividade? Se a subjetividade também é meramente uma categoria humana, mas por que não estabelecer uma tensão dialética? Não é? Por que não valorizar ambas as coisas? Se ambas são parte da experiência humana, o subjetivo e o objetivo, a transformação e a conservação, o apocalíptico, mas também a acomodação e a integração cultural. Então, quanto mais houver equilíbrio, melhor. Quanto mais extremismo, pior. Vou dizer para vocês uma frase que eu gosto muito. Extremismos geralmente são equívocos. Extremismos geralmente são equívocos. Interpretação do fundamentalismo para acabar. Um paradigma ultrapassado da reflexão. Então, talvez seja um colapso de um paradigma. Durante muitas décadas, o fundamentalismo dominou o mundo evangélico brasileiro. Parece que serviu a algum papel, mas esse paradigma não se sustenta mais, não dá conta das necessidades contemporâneas da igreja na sua missão integral. Então, nós precisamos compreender que isso é um processo natural de revoluções transparadigmáticas. No livro A Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas Kuhn explica que existe um período normal de crescimento do paradigma, mas aí as anomalias vão se acumulando, e então surge um período extraordinário de crise, quando o paradigma precisa ser substituído. Senão, vai tudo para um saco, vai tudo para o buraco. E é isso que está acontecendo agora, né? No mundo brasileiro, evangélico, não se sustenta mais, uma visão, um paradigma, cosmovisão ou paradigma, ou abordagem fundamentalista, esse mapa estrutural, metateórico que determina para onde que o pensamento e para onde que a prática vai. Por causa do tempo, eu vou me demorar aqui. Então, uma vez estabelecido o novo paradigma, as anomalias passam de anormais para normais, porque agora no novo paradigma ela se encaixa. Né? E esse novo paradigma, evidentemente, pode ser uma nova clausura. Permite que surja um novo período de continuidade acumulativa naquela área do pensar em questão. E aí fica a conta, né? É preciso ter a dimensão de que sempre a autocrítica é necessária. Por fim, o fundamentalismo é uma eclesiologia disfuncional, e agora é o fim mesmo. Eu falo sempre das rodas de quadros, porque meu nome é Ricardo Quadros Gouveia, e eu inventei essas rodas que explicam por que a igreja fundamentalista é uma droga. É o seguinte, você tem a igreja no centro ali, no círculo, né? E você tem os guardiões da sã doutrina. Eu não sou desenhista, ok? Então vocês me perdoem. Os guardiões da reta doutrina, eles estão ali sobre a igreja, estão acima da igreja. E eles falam assim, precisamos proteger a igreja. A igreja tem que tomar cuidado, porque senão ela vai atrás de qualquer vento de doutrina, uma exegese equivocada daquele versículo. Então, vamos expulsar os hereges. Então, os hereges são expulsos. Não é? Estabelece-se uma teologia que é perene, que não pode mais ser questionada. A igreja fica parada, estática, e os hereges, eles são excluídos. É uma política de exclusão e não de inclusão. Agora, como deveria ser? Essas setas aqui indicam movimento, porque a igreja é humana, é histórica e é dinâmica, portanto. O vento do Espírito sopra. Então a igreja tem que girar, essa roda tem que girar. E ela tem que girar movida por duas rodas, como eu já disse aqui. Essas duas rodas que fazem a roda da igreja girar, como numa grande mecânica, seria a pesquisa bíblica e a missão integral. Então repare que aqui os teólogos não estão acima da igreja. Os teólogos, eles estão trabalhando para a igreja.
não é? Eles servem na igreja, eles são ministros da igreja, e eles não estão para definir o que a igreja deve crer ou não. Eu acredito que esse movimento, as pessoas espirram da igreja exatamente porque a força que esse movimento faz, que mantém a dinâmica da igreja, faz com que as pessoas se sintam bem num ambiente saudável, enquanto que neste outro caso as pessoas espirram porque o fundamentalismo para. E quando você para uma roda que está girando, que sempre girou, o que acontece? Sai todo mundo voando. É igual você estar a roda, por exemplo, num carrossel e você subitamente para o carrossel. O que acontece? Espirra a gente para todo lado. E é claro, por isso que as pessoas não querem saber mais do Evangelho, né? A não ser as pessoas que já estão neurotizadas no fundamentalismo, né? Mas graças a Deus tem cura. E Deus perdoa todos esses nossos equívocos, né? Então é uma teologia permanentemente em construção. E não uma teologia perene. É uma teologia que nunca para de ser construída e revista, né? É uma igreja dinâmica, porque ela está sempre girando, movida por duas rodas, né? A roda da missão e a roda da pesquisa bíblica, que não pode parar. As duas coisas nunca vão poder parar. Então, aqui, os supostos hereges, eles são incluídos como pensadores úteis, que fazem autocrítica da teologia. E eu explico para vocês por que não se deve jamais espantar um herege da igreja, porque pode ser que ele esteja certo. Só por isso. Não é? No Antigo Testamento, os profetas, muitas vezes, eles eram excluídos, né? Porque o pessoal não gostava. Mas, às vezes, eles estavam certos. Eles é que eram o profeta de Deus, e não aqueles que os excluíram. Então, só por isso é um bom motivo para não tomar decisões precipitadas sobre o pensamento teológico de quem quer que seja. Eu chego às vezes no seminário e digo, professor, esse autor aqui acabou de publicar esse livro, ele é liberal, ele é fundamentalista, ele é neo-ortodoxo, o que ele é? Eu assim, escuta, vamos rotular para você não ler, né? Vamos dar uma chance, né? Daqui a uns 50 anos a gente decide, daqui a uns 150 anos a igreja toma uma decisão a respeito, né? Porque a gente não pode ser afobado nessas coisas, né? Afinal de contas, pode ser que ele esteja certo e a maioria está errada, né? Então a gente tem que dar espaço para a reflexão teológica, por mais chocante que ela seja, porque é necessário isso. Mas a igreja vai atrás de qualquer vento de doutrina, a igreja vai se afastar, a igreja vai entrar em heresia. Pois eu não vejo isso no Novo Testamento. E essa é a minha última frase de verdade mesmo, não vou falar mais. A igreja no Novo Testamento, ela não é humilhada. Ela não é colocada como os guardiões da reta doutrina colocam, coitada da igreja, a igreja é ignorante. A igreja, nós vamos tomar cuidado, senão a igreja vai cair em heresia. A igreja é a morada do Espírito Santo, não a instituição, mas os crentes de verdade, como eu, morada do Espírito Santo, é a noiva de Cristo. É isso que o Novo Testamento diz. É o corpo de Cristo. O corpo místico de Cristo na terra. Então, como você acha que o Espírito Santo vai permitir que a igreja se perca por qualquer vento de doutrina? É uma ideia totalmente inaceitável, absurda. Não? Obrigado pela atenção de vocês.